Olá a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos prosseguir o nosso curso, assim, pouco a pouco. Desta vez vamos falar sobre as imagens de Jesus. É uma sessão que tem a ver com a sessão anterior, sobre a face do Senhor, sobre a possibilidade ou o desejo de o querermos ver. Vamos falar das imagens e também brevissimamente, de uma imagem em particular, que é o Santo Sudário. Já explicávamos na sessão anterior que as imagens, os ícones, as pinturas, as esculturas de Jesus não esgotam a nossa sede de o ver, por muito boas que sejam. Mas são importantes porque avivam o desejo de querer ver Jesus, de querer estar com Ele. Muitas vezes também nos facilitam o diálogo com o nosso Senhor e, noutras ocasiões, convidam à contemplação serena sobre Jesus ou sobre algum episódio da sua vida. Começava por recordar as palavras de Jesus a São Tomé no domingo a seguir à ressurreição, a primeira vez que São Tomé se encontra com Cristo ressuscitado. E Jesus diz-lhe: mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, aproxima também a tua mão e mete-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Jesus, mesmo depois da ressurreição, quer que dele nos aproximemos também, no caso dos apóstolos, através das faculdades sensíveis. Vê, mete o dedo no meu lado. É verdade que depois Nosso Senhor explicará a São Tomé que bem-aventurados aqueles que acreditam sem o verem. Mas esse primeiro encontro de Tomé com o ressuscitado ensina-nos, pelo menos faz-nos suspeitar que os sentidos também servem de auxílio para a nossa fé. Em qualquer caso, também podíamos dizer que aqui há algo que não está completamente resolvido com este episódio, porque São Tomé vê mesmo Jesus. É Jesus. Nós estamos a falar de imagens, de representações de Jesus. Será legítimo representá-lo? Não era melhor não ter nenhuma representação, sabendo que qualquer que seja a representação sempre será insuficiente, sempre ficará aquém da realidade? O Catecismo da Igreja Católica explica de forma sintética o fundamento para a legitimidade das imagens de Jesus. Sobretudo faz referência a uma polémica, mais que uma polémica, uma heresia que aconteceu no século VII, VIII, que era dos iconoclastas, aqueles que achavam que as imagens deviam estar completamente proibidas, aliás, indo buscar advertências nesse sentido ao Antigo Testamento, e por uma razão simples: Deus é Espírito e não é possível representá-lo, até pode parecer aconselhável não o fazer, para evitar idolatrias. E houve um concílio no ano de 787, em Niceia, o segundo concílio de Niceia, que condenou o iconoclastismo, havia uma palavra difícil, contra os iconoclastas. Um bocadinho com a ideia, ou explicando que o culto da religião, neste caso, não se dirige às imagens em si mesmas como realidades, diz o concílio, mas olha-as sob o seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem, enquanto tal, não se detém nela, mas orienta-se para a realidade a qual ela é a imagem. Aliás, o Catecismo depois acrescenta que desde o momento em que Jesus se faz homem, encarna, Deus passa a ter um rosto, como falávamos na sessão anterior, passa a ter um rosto, passa a ser visível na sua humanidade, assumida pela segunda pessoa da Santíssima Trindade. E esse tomar a sério a nossa natureza, com o seu corpo, sangue e alma, logicamente, mas faz com que seja legítimo representá-lo, tal como é legítimo representar qualquer pessoa, enfim, nesta vida, em certo sentido, uma espécie de fotografia ou pintura ou quadro que nos remete para a realidade. É um recurso que nós temos
que é utilizar, digamos, substitutos da realidade, mas para nos aproximar dessa realidade. Se as coisas forem vistas assim, está tudo bem. Por acaso, houve também, já antes até do episódio dos iconoclastas, há uma carta, umas palavras instrutivas do Papa São Gregório Magno, que diziam o seguinte, eu vou ler as suas palavras porque ajudam a entender por onde é que podem ir às vezes os problemas. Soubemos, irmão, que tendo observado algumas pessoas adorando imagens, haveis destruído e expulso essas imagens das igrejas. Havia lá o bispo ou o sacerdote a quem São Gregório se dirigia, encontrou lá pessoas a adorar imagens e destruiu as imagens. E São Gregório diz, louvamo-vos por vos terdes mostrado zelosos, já que nada feito com as mãos deve ser adorado. Porém, somos da opinião que não devíeis ter quebrado essas imagens. A razão pela qual se usam as representações nas igrejas é a de que aqueles que são iletrados possam ler nas paredes o que não podem ler nos livros. Portanto, irmão, devíeis tê-las conservado, proibindo ao mesmo tempo ao povo que as adorasse. É muito bonita esta dificuldade que apareceu no tempo de São Gregório Magno, porque nos ilustra bem quais são os limites. Aliás, há no manuscrito sobre este livro, eu tenho lá tudo mais pormenorizado, mas há uma questão da Suma Teológica, São Tomás de Aquino, em que São Tomás fala de tudo isto, e faz uma pergunta bem interessante. Dizia, bem, então se nós podemos adorar Cristo nas imagens, em concreto o crucifixo, depois falaremos disso numa sessão seguinte, sobre o crucifixo, porque é que não o podemos adorar num cristão, onde a imagem de Cristo até pode ser muito mais próxima, digamos, do que de uma estátua, de uma representação. Porque é claro, né, que a adoração vai para as pessoas, não para coisas. E ele diz que sim, que é legítimo adorar a cruz, porque, e não é legítimo adorar nenhuma pessoa, mesmo que seja muito santa, porque, precisamente, para aquelas pessoas que são minimamente conhecedoras e sabem que não se podem adorar coisas, a representação em si não levanta nenhum problema. A pessoa sabe que não está a adorar uma fotografia, uma imagem, um ícone ou o que for, não está a adorar aquele que é representado ali. Ao passo que uma pessoa, já não é tão claro, poderia haver a tentação de ficar preso àquela pessoa, dirigir a adoração para aquela pessoa. Começarei por falar um bocadinho na importância das imagens de Cristo, em geral. Começamos pelo Santo Sudário e depois darei 4 exemplos de santos que se serviram de imagens e que nos podem ajudar a nós também para perceber como é que as podemos usar. Talvez a mais importante imagem de Cristo é o Santo Sudário, que, como sabemos, a Igreja estima que pode ser a representação de Cristo morto e talvez ressuscitado. Enfim, há muita coisa a dizer sobre isto, há muita coisa escrita, muita investigação feita, e há uma veneração especial pelo Santo Sudário de Turim. O Sudário é importante, no Evangelho há várias referências ao Sudário, que envolveu o corpo de Cristo. Os 4 Evangelhos falam do lençol que envolveu o corpo de Jesus morto. São João, quando conta o encontro de São Pedro e do próprio São João com a tumba vazia, o túmulo vazio, não deixa de referir que encontrou os lençóis no chão. Alguma importância deram a esse facto. E, claro, se soubemos que houve um lençol novo trazido por José de Arimateia que envolveu o corpo de Cristo, quem não gostaria de recuperar essa relíquia, né? E tudo aponta para que essa relíquia seja o Santo Sudário. Já sabemos como no final do século XIX um fotógrafo
descobriu que o negativo daquele sudário, através do negativo se via a figura nítida de um ser humano, né, completamente flagelado e ferido, né, em diversas partes do corpo, e a partir daí foi-se gerando a convicção de que era o sudário, tinha a convicção que era mesmo o sudário de Cristo. Eu, para o Santo Sudário, e pela veneração que merece, eu remeto para uma lindíssima meditação do Papa Bento XVI, a quando da sua ida a Turim em 2010. Trata-se, é uma meditação no dia 2 de maio de 2010. Eu remeto para ela, porque está tudo o que se pode dizer, não sei se tudo, mas muita coisa que se pode dizer sobre o Santo Sudário e também a importância que lhe podemos dar. A imagem impressa no sudário, dizia o Papa, é a de um morto, mas o sangue fala da sua vida. Cada traço de sangue fala de amor e de vida. Partindo deste lugar santo, terminava assim, levemos nos olhos a imagem do sudário, levemos no coração esta palavra de amor e louvemos a Deus com uma vida plena de fé, de esperança e de caridade. Talvez o que todos gostaríamos seria conseguir fazer uma oração diante do Santo Sudário. Às vezes não é fácil ler Turim, mas há muitos vídeos que explicam todos os estudos que foram feitos no Santo Sudário. Se forem ao YouTube encontrarão alguns deles muito bem feitos e que nos enchem de alegria. Talvez em alguma oração pessoal possamos fazer a oração diante da fotografia da imagem do Santo Sudário e lembrar-nos que eu talvez o testemunho mais próximo do rosto de Cristo. Aliás, só por curiosidade, na missa antiga havia umas orações dirigidas à coroa de espinhos, aos cravos, ou ao sudário, e que podem facilitar a ideia, ou podem dar ideias para a nossa relação com Jesus, aproveitando o Santo Sudário. Diz assim, essa oração antiga: ó Deus, que nos deixaste as marcas da tua paixão no Santo Sudário, no qual o teu sacratíssimo corpo foi envolvido por José ao ser tirado da cruz, concede-nos benignamente que pela tua morte e sepultura sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Para além do Santo Sudário, existem outros aqueiropoieta, isto é, não feitos pelas mãos, imagens que nesse caso se pensa que não foram feitas pelas mãos, assim, um bocadinho mais milagrosos, entre os quais está também o véu da Verónica. Sobre isto havia muito a dizer, até porque não se sabe exatamente qual é o verdadeiro véu da Verónica, e há uma série de imagens que imitam esse véu, mas enfim, eu remeto para a internet, que tem muito material sobre isto. O que vale a pena é entender a veneração que essas imagens suscitam. Há também uma bonita oração dirigida à Santa Verónica, precisamente a mulher que, segundo a tradição, ficou com a imagem do rosto de Cristo ensanguentado, né, no meio da paixão. Diz assim: ó Santa Verónica, que guardaste a sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo, ele que quando limpastes o rosto com o teu véu não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo, desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele, intercedei por nós, para alcançarmos a graça de vislumbrar Jesus em cada face dos nossos irmãos. E depois já prossegue. Para além destas imagens assim mais fora do comum, temos também os ícones no Oriente, que têm um valor particular. Eu penso que todos nós não sei, mas muita gente que tentou fazer a oração diante do ícone reparou que sobretudo diante de alguns deles, é muito fácil. O ícone de Rublev da Santíssima Trindade, claro, não é só referente à Humanidade Santíssima do Senhor, mas é referente à Santíssima Trindade, é facílimo, não é? Considerar esse diálogo trinitário e querer estar como no interior da Santíssima Trindade. Os ícones são pintados a rezar e têm um valor, podíamos dizer, um bocadinho superior aos quadros normais, né? São um convite a rezar.
E depois eu dizia, temos as imensas imagens de Jesus, quanto mais piedosas melhor, quanto mais facilitarem a oração melhor. Eu queria, como dizia ao princípio, falar de 4 exemplos de santos que serviram de imagens de Jesus. Uma delas é a oração de São João, perdão, é uma imagem pintada por São João da Cruz, um Cristo pintado depois de uma revelação mística. É um pequeno quadro de 57 por 47 milímetros, é muito mais pequeno do que podíamos pensar, embora depois tenha ficado quase imortalizado pelo quadro do Dalí, que foi pintado com base nesse desenho de São João da Cruz. E representa a imagem de Cristo morto na cruz no momento de entregar o seu espírito. Está como pintado como que de cima, né? De cima, como se fosse a visão do pai que olha para o seu filho que se entrega por todos nós. Esse quadro de São João da Cruz permite entender as palavras de uma das suas obras, Subida ao Monte Carmelo, que o autor coloca, estas palavras coloca na boca do pai: se queres que eu te responda alguma palavra de consolo, olha para o meu filho e verás que ele te responde. Este tipo de referência ajuda-nos a querer ver Cristo com os olhos do Pai, e é valioso pensar que o Pai assistiu e consentiu por amor a nós às dores e morte do seu Filho. Não nos esqueçamos, às vezes, ao contemplar a paixão do Senhor, podíamos ter a impressão de que há um filho a oferecer-se e um pai um pouco aliado, não é? Quando é perfeitamente consciente e aceita, e claro, é misterioso falarmos da dor do pai pela morte do seu filho, que é ocasionada por um enorme pecado, né, dos homens, aliás, por todos os pecados dos homens. Embora seja difícil utilizar essa linguagem da dor, seria estúpido ver uma indiferença do pai com respeito ao filho, como também já falámos num dos episódios anteriores, quando falávamos do Antigo Testamento e da morte, da quase morte de Isaac por parte de Abraão. Um outro episódio relacionado com as imagens de Jesus chega-nos através da vida de Santa Teresa de Ávila, contemporânea de São João da Cruz. E um dos passos que ela considera relevantes para a sua reconversão, a sua segunda conversão, depois da leitura das Confissões de Santo Agostinho, tem a ver com um quadro da Paixão de Jesus, em que Jesus estava ensanguentado. E ela ficou com tanta pena ao ver um crucifixo assim, que lhe perguntou: Senhor, quem vos colocou aí? E pareceu-lhe ouvir uma voz: foram as tuas conversas no parlatório que me puseram aqui. Ela confessava que não era assim tão estrita no silêncio como deveria ser, e esse quadro removeu-a para ser mais fiel à sua vocação. O terceiro exemplo, São José Maria Escrivá, que tinha uma grande devoção às imagens autenticamente piedosas, e mandou fazer, esculpir uma imagem muito bonita. Há 2 cópias, uma está em Roma e outra está no Santuário de Torre Ciudad, em Espanha, de um Cristo crucificado de tamanho natural, mas que está vivo, antes de receber a lança lançada do centurião. Porquê? Para que nós, de alguma forma, ao contemplar essa imagem, pudéssemos dialogar com Cristo nesse momento crítico, que foram os últimos momentos da sua vida, quando tinha a carne que podia padecer. E por fim, uma imagem nascida das revelações da Santa Faustina Kowalska, em que Santa Faustina, recebeu essa visão, na qual o próprio Jesus se apresentou tal como a imagem devia ser pintada. Nosso Senhor vestido de branco, uma das mãos erguidas para abençoar e a outra tocava-lhe a túnica sobre o peito, e da túnica entreaberta sobre o peito saíam 2 grandes raios, um vermelho e o outro pálido. E Jesus disse-lhe: pinta uma imagem com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. E pede que essa imagem seja venerada. É uma espécie de chancela do céu de que as imagens podem ser úteis.
Pelo visto, o primeiro exemplar da imagem não era muito bonito e ela ficou desgostosa pela imagem, mas Jesus explicou-lhe: o valor da imagem não está na beleza da tinta, nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. É uma imagem também dentro da qual se consegue fazer uma oração muito bonita. Eu deixo aqui algumas sugestões práticas. Às vezes podíamos perguntar-nos qual é a imagem, não é? Que imagem de Jesus é que mais me ajudam a rezar? Este foi um dos exercícios que fizemos no grupo, nas sessões do grupo, que foi pedir às pessoas que colocassem no WhatsApp as imagens que mais as tinham tocado, que mais as ajudaram. E realmente penso que foi bonito ver como não são as mesmas, não é? E sugerem que vale a pena procurar imagens que nos ajudem a rezar. Também devo confessar que às vezes me é útil rezar os salmos com alguma imagem de Jesus, sobretudo para lembrar-me de procurar o sentido cristológico dos salmos. Mas não renunciemos a esta possibilidade de rezar utilizando as imagens.